significa o servo do Eterno. O livro de Obadias não contém apenas a profecia mais curta, mas também o livro mais curto do Antigo Testamento. Ele mesmo foi o autor de seu livro, que possui apenas um capítulo. A profecia de Obadias está amplamente preocupada com a condenação de Edom, que são os descendentes de Esaú, pela traição para com seu irmão Israel, os descendentes de Jacó, e a punição resultante que Edom suportará. O ódio de Esaú por Jacó tem se mostrado um conflito amargo ao longo dos séculos. As previsões de Obadias falam de eventos do passado e do principal evento do futuro, o dia do Senhor. Fiquem até o final do vídeo e vamos se aprofundar nessa pequena história de um profeta que viveu após a destruição de Jerusalém por volta de 586 a.C. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Obadias. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos começar o vídeo com um dos nomes marcantes no livro de Obadias, Edom. Edom é um outro nome para Esaú. Os descendentes de Esaú se tornaram uma nação e moraram na região do Monte Seir, com Petra como sua cidade principal. Nos tempos modernos, esta é a área conhecida como Sul do Jordão. Uma das principais tribos de Edom foi Temã, em homenagem ao neto de Esaú. Conforme o povo de Temã começou a se multiplicar e se expandir, eles ocuparam a área sul a leste do Mar Morto, que se tornou conhecida como a Terra de Temã, ou a Terra de Temane, contexto histórico do livro de Obadias. A inimizade entre Israel e Edom pode ser rastreada até o incidente em que Jacó convenceu Esaú, seu irmão, a vender-lhe sua primogenitura. A partir dessa época, a animosidade entre os dois irmãos e seus descendentes continuou, além das breves hesitações, é claro. Por exemplo, Edom recusou a passagem para Moisés e os filhos de Israel durante suas viagens para a terra de Canaã. O rei Saul lutou contra Edom, e Davi colocou Edom sob seu controle. Quando Judá foi conquistado em 586 a.C., Edom apoiou os babilônios do lado de fora, apropriadamente refletido pelo salmista no Salmo 137, verso 7, que diz: "Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrastem-na, arrastem-na até os alicerces." Os edomitas não apenas fizeram tudo o que podiam para frustrar o desesperado povo de Judá, eles também encorajaram os babilônios a derrubar Jerusalém, até os alicerces. A palavra alicerces implica mais do que as próprias fundações dos muros de Jerusalém, pois também pertence à ordem estabelecida por Deus na criação, em seu governo e na eleição de um povo como seu. Os edomitas esperaram a destruição dos alicerces do governo de Yahvé na terra. Esta interpretação recebe sua validação na profecia de Obadias contra Edom. Isso ajuda a explicar a condenação mordaz da Bíblia para a nação de Edom. Mais profecias sobre Edom. Deus não esquecerá a traição de Edom para com Judá durante seu tempo de tribulação, angústia e cativeiro. Observe o que está escrito em Ezequiel capítulo 25, verso 12 e 13. Assim diz o soberano Senhor: visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano Senhor: estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e seus animais. Eu o arrasarei e desde Temã até Dedã eles cairão pela espada. E Isaías 34, versos 5 e 6 diz:
quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins de carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. Depois vocês vejam também a notável semelhança entre as palavras de Obadias e Jeremias 49, versos 7 a 22. A destruição pelo orgulho. A Bíblia afirma que o orgulho de nações ou indivíduos os levará por um caminho de destruição. Os edomitas se sentiram seguros em sua fortaleza na montanha. O Monte Seir era a montanha mais alta de sua nação, fazendo com que se sentissem superiores ao Monte Sião e Judá. A cidade de Petra, uma fortaleza rochosa, parecia indestrutível e segura contra invasões. Em Provérbios 16, verso 18 e 19 declara: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. A atitude altiva de Edom os faria cair. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A Bíblia afirma que Deus se opõe e se coloca contra os soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os poderosos da terra, que por causa de posição, riqueza ou poder, têm uma visão exagerada de que seu significado no mundo, sofrem oposição de Deus. Lemos sobre Edom: a soberba do teu coração te enganou, tu que habitas nas fendas da rocha, cuja morada é alta. Vós que dizeis no vosso coração: quem me derrubará por terra? Uma atitude de orgulho de uma própria grandeza e realizações pode levar uma nação a adotar um espírito independente e rejeitar a Deus e a Bíblia. Essa disposição os coloca em oposição direta a Deus e às bênçãos que vêm da obediência a Ele. A profecia de Obadias. Um dos principais princípios para entender a profecia bíblica é determinar o ajuste do tempo. O versículo 15 dá um tempo específico, porque o dia do Senhor está próximo sobre todas as nações. Esta é uma referência ao tempo futuro em que Cristo retornará para intervir nos assuntos humanos para evitar que a terra seja totalmente destruída. Jesus Cristo, ao dar vários sinais que caracterizam o fim dos tempos, fez a referência à sua segunda vinda para salvar a humanidade da destruição total. Este é o dia do Senhor descrito por muitos dos profetas. No versículo 15, o profeta relaciona o futuro com o passado. O dia do Senhor está próximo para todas as nações. Todas as nações serão julgadas. O próprio Senhor, no poder do reino, governará sobre todas. O dia do retorno de Cristo. Cristo declarou que voltaria à terra em um determinado dia. Como os relâmpagos vão de uma parte do céu à outra, assim também o Filho do Homem será no seu dia. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no campo, não volte atrás. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Embora a Bíblia não forneça uma data específica, isso não muda a certeza do retorno de Cristo. Os discípulos perguntaram a Jesus em particular: diga-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Para responder às perguntas, Jesus começou a listar uma série de sinais. Veja, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essas profecias serão cumpridas no retorno de Cristo, quando os santos serão ressuscitados para fazer parte do reino de Deus. Deus deseja que as pessoas ouçam e ajam de acordo com as advertências proféticas contidas na Bíblia. Ele deseja que respondamos a Ele para que possamos abrir nossas mentes para uma maior compreensão de seu plano e propósito para a humanidade.
Obadias termina sua profecia no versículo 21 com uma nota muito encorajadora e reconfortante. Veja, os vencedores subirão ao Monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Quem são estes salvadores que recebem um poder de julgamento e libertação? Veja o que Daniel também diz. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. O apóstolo Paulo também deixou bem claro isso. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E quanto ao futuro imediato? É trágico testemunhar o declínio das nações cristãs do mundo ocidental, que lamentavelmente estão falhando em defender os valores e princípios bíblicos como Deus pretendia. Os escritos inspirados registrados em Oséias descrevem adequadamente por que seu poder, influência e prestígio estão diminuindo. Veja, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho, porque Israel se esqueceu do seu Criador. Quantas pessoas terão a coragem de reconhecer que abandonaram as leis de Deus e se voltarão para Ele? Quantos vão notar e dar ouvidos às advertências registradas na palavra de Deus antes que seja tarde demais? Quando Obadias escreveu esse livro, ele falou diretamente sobre isso. Ele queria que nos atentássemos ao dia do Senhor e à promessa do Deus vivo. E até o dia dessa promessa, importa que obedeçamos a Cristo, o Messias que para Obadias na época não o conhecia ainda, e que agora conhecemos através da verdade e do testemunho dos cristãos que estão por toda parte na terra. Essa promessa está registrada em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.